galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje nós vamos abordar um tema polêmico que vem repercutindo tanto na mídia nacional quanto internacional, e creio que muitos já adivinharam sobre o que vamos falar. Bom, os conflitos da Ucrânia versus Rússia. Isso mesmo, nós vamos focar principalmente nos problemas que estão acontecendo relacionados à desinformação. Desinformação e desespero são a combinação perfeita para propagar ainda mais inverdades e causar um alarde maior? É isso que nós vamos analisar hoje. Bom, antes de mais nada, a gente quer deixar claro aqui que nós não estamos tomando partido algum. Nós repudiamos todo tipo de violência, seja da Ucrânia, seja da Rússia, afinal tem muitas polarizações aí nas mídias, muitos comentários. Nós não estamos defendendo ninguém. O que nós queremos mostrar aqui é a questão das fake news, toda a desinformação propagada e, claro, proporcionar um olhar para além da visão parcial que muitas mídias estão mostrando a partir de um contexto histórico, a partir de um cenário que já vinha se desenhando antes desse conflito. E é claro que para abordar tudo isso, nós contaremos também com a presença dele, o professor Dr. Jack Brandão, especialista em imagens. Diz aí, professor, o que você está achando de tudo isso? É algo extremamente triste, porque a guerra é tristeza, não adianta. Nós não podemos dizer que a guerra é algo feliz. Mas, por outro lado, é algo que está, como você mesma disse, vem se desenhando há um determinado tempo. Nós já havíamos feito, inclusive, um vídeo abordando essa questão. Só que cada vez mais é assustador ver a proporção que tais acontecimentos estão tendo devido à própria mídia, devido à própria questão das imagens. Nós temos, então, hoje, por exemplo, está ressurgindo, por sinal, até nos meios católicos, só para a gente ter uma ideia, a ideia de Nossa Senhora de Fátima. O pessoal está falando, vamos lembrar da mensagem de Fátima, da Rússia. Pessoal, são coisas muito diferentes, são visões muito diferentes. Aquilo que se falava em 1917 era da União Soviética, não era da Rússia. Querer dizer, por exemplo, que a Rússia de hoje é um país comunista não tem sentido algum. A Rússia não é um país comunista. Dizer que a Rússia é um país ateu e que a Ucrânia é um país cristão também não faz o menor sentido. Quase 90% da população russa é cristã, ortodoxa. Então, as coisas estão caminhando para um lado extremamente complicado. E os verdadeiros culpados posam como se fossem santos inocentes. Bom, há muita coisa para a gente falar aqui. Digo para vocês ficarem aqui e que prestem atenção, porque, como a Mari havia dito, nós estamos aqui para debater e para levantar reflexões. Então, peço para que vocês aguardem até o final, assistam até o final, é muito importante para que vocês possam realmente compreender aquilo que nós queremos fazer. Bom, professor, então para começar, eu já gostaria que você comentasse mais aí a respeito das fake news que foram e estão sendo propagadas sobre esse conflito. Recentemente, nós tivemos emissoras de TV aí que propagaram imagens como se fosse da guerra, mas, na verdade, eram de videogame. Isso gerou toda uma repercussão até que a desconstrução acontecesse, né? Como nós já falamos aqui, até que a desconstrução acontece, a repercussão já se foi. O que você tem a dizer sobre isso, professor? Desinformação e desespero são a combinação perfeita para propagar inverdades? Isso é óbvio, cara, isso é indiscutível. Infelizmente, você vê mídias grandes do Brasil, e provavelmente do exterior, porque normalmente nós copiamos aquilo que vem de fora, simplesmente pegar os jogos
que são extremamente realistas, e colocaram como pano de fundo para dizer que aquilo era o conflito que estava ocorrendo na Ucrânia. Então, são coisas tão absurdas. A própria construção da guerra. Eu vou dar um exemplo. A Ucrânia, parte da Ucrânia, a zona, vamos dizer assim, a região leste da Ucrânia, oriental da Ucrânia, é uma região habitada majoritariamente por pessoas de origem russa. Há muitos anos já ocorre um conflito nessa região que a própria mídia não fala. A mídia não fala isso. Então, isso são anos que o exército ucraniano massacra essa população ou faz uso de força contra a população e nada é feito. A própria Rússia vem falando sobre isso há muito tempo, e a mídia ocidental, de modo especial, pouco faz muito pouco caso dessa situação. E, de repente, a mídia ocidental, de novo, começa a dizer que a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir. E começam a criar isso, começam a criar aquilo, e começam a buscar a comoção, a comoção, a comoção, a comoção. Só que, vem cá, a priori, a princípio, ninguém invadiria lugar nenhum sem algum motivo. O motivo foi esse, a princípio. Não se pode esquecer que nós temos de lembrar aquilo que nós já falamos no outro vídeo, no vídeo anterior. A OTAN é uma aliança militar. A OTAN é uma aliança militar que foi criada pós-Segunda Guerra Mundial. É um resquício da Guerra Fria. Só que, por ser uma aliança militar, ela busca aquilo que toda aliança militar busca, que é o quê? Um inimigo. Qual é o inimigo declarado da OTAN? É a Rússia. A Rússia é potencialmente o inimigo da OTAN, assim como a China. E, desde 1991, de modo especial, logo após a queda do Muro de Berlim, o que a OTAN fez? Começou a abarcar grande parte desses países que eram do outro pacto, chamado Pacto de Varsóvia, que era uma outra aliança militar. E a Rússia vem sistematicamente falando contra. Não façam isso, façam isso, não façam isso. Então, grande parte daqueles países que eram do Pacto de Varsóvia passaram a ser da OTAN, às portas da Rússia. E a OTAN, juntamente com esse presidente da Ucrânia, pró-Ocidente, e a favor da OTAN, a favor da União Europeia e contra a Rússia, simplesmente quer inserir o país na OTAN. E é isso. Então, fica esse jogo. Um jogo para cá, um jogo para lá. Então, nós temos de demonizar. Então, o que está ocorrendo de modo especial na mídia é a demonização da Rússia. A Rússia passou a ser o vilão da vez. Não só da vez, mas sempre foi um grande vilão. Não se pode esquecer que a Rússia possui muitas ogivas nucleares. Se a Rússia realmente quisesse fazer uma guerra para valer, até isso eu estou lendo em mensagens. Nossa, o que está acontecendo com a Rússia? A Rússia está sendo dominada pelas tropas ucranianas. Os rebeldes ucranianos estão conseguindo deter as tropas russas. Pessoal, na boa, se realmente a Rússia quisesse destruir Kiev, por exemplo, que é a capital da Ucrânia, já teria feito. Algo por trás que desconhecemos simplesmente está refreando isso. E é um jogo. E é o jogo. Ocidente com Oriente, Ocidente com Oriente. Cara, é triste isso. Então, nós estamos vendo essa demonização, esse jogo de poder, de modo especial da mídia estadunidense, que conseguiu levar à comoção toda a Europa e o Ocidente. O Ocidente está extremamente comovido. Bom, nós vamos chegar lá. Professor, é interessante essa colocação,
Porque, como eu falei, é importante que nós façamos uma análise pré-conflito para entendermos que não existe só um inimigo. Como eu falei aqui, nós não estamos defendendo a Rússia, pelo contrário, mas é preciso entender a construção que está sendo feita e analisar todo o contexto. E aí eu gostaria até de aproveitar o gancho, professor, para destacar um trecho de uma reportagem que saiu no portal Outras Palavras, muito bem escrita, por sinal, falando exatamente isso, proporcionando um olhar para o todo. Eles ressaltam as sanções que estão sendo aplicadas contra a Rússia por decorrência dos ataques e outros países que, no decorrer de sua história, mataram milhares de civis, mas não foram punidos por isso. O trecho diz o seguinte: se o dinheiro russo pode ser sequestrado em função de uma guerra que, segundo as autoridades ucranianas, causou a morte de 2.000 pessoas, o que dizer da Arábia Saudita, aliada estratégica dos Estados Unidos? Sua invasão ao Iêmen, mantida há 7 anos, com armas e apoio político fornecidos por Washington, já matou 377 mil, segundo a ONU, dos quais 70% eram crianças com menos de 5 anos. E que fazer dos ativos de Israel, que só num dos conflitos contra os palestinos da faixa de Gaza matou 1.417 civis, num território cuja população é 20 vezes menor que a ucraniana? Tel Aviv e Riad sofrerão sanções como as que atingiram Moscou? E aí eles lançam uma pergunta polêmica. Ou os países próximos dos Estados Unidos têm mais direito de matar que os demais? E aí, professor, o que você tem a nos dizer? Bom, é aquela velha história que nós sempre dizemos aqui. O amigo do rei tem tudo que quer, tem todas as benesses que é possíveis. Então, infelizmente, é bem isso que acontece. Voltamos a dizer, não estamos a favor deste ou daquele país. Agora, a guerra é triste, a guerra é dura, só que nós já havíamos dito aqui no canal várias vezes, como eu já havia dito até dando aula. Nós já estamos no ano de 2022. Passaram-se 22 anos já do novo milênio, do novo século, e não tivemos grandes conflitos. As indústrias, ou a indústria armamentista que está abarrotada de armas, precisamos desovar essas armas. Então, é óbvio que a ideia da guerra é uma ideia que está sendo construída, cara. Então, se a Rússia, enquanto uma potência regional, diz não queremos a OTAN do nosso lado, e a OTAN, diga-se de passagem, os Estados Unidos, forçam por meio do seu presidente, do presidente da Ucrânia, a colocação da Ucrânia dentro desse pacto, dentro dessa aliança militar. Caramba, quem está certo? A própria Rússia já está falando, não façam isso. E eles insistem, cutucando a onça com vara curta, cutucando a onça com vara curta. Agora, é óbvio que eles dizem, não façam, porque vai ter consequências. Só que eles estão pagando para ver, e pagaram para ver, e deu no que deu. Uma semana antes da declaração de guerra, o exército ucraniano bombardeou Donbás, que é a região predominantemente de russos e russos separatistas, ou seja, eles querem se unir à Rússia ou criar um Estado independente, como fizeram, proclamaram a independência, que foi aceita pela Rússia, mas não foi aceita pela Ucrânia, e deu no que deu. Agora, é óbvio que a alimentação da imagem, ou das imagens midiáticas, a favor, toda uma construção midiática, toda uma construção imagética a favor da Ucrânia, como se a Ucrânia fosse o pobrezinho que vai ser devorado pelo grande urso, que é a Rússia. Sim, infelizmente é isso que está acontecendo, e que não é algo bom, porque sempre há pessoas inocentes que vão padecer por isso. Porém, a construção imagética que foi feita e que está sendo feita é totalmente favorável à Ucrânia, diferentemente de outros países. Um exemplo é a Palestina, cara. A Palestina sofre
continuamente os desmandos de Israel. Israel já tomou grande parte do território que não lhe pertencia e pertencia aos palestinos, e continua tomando, e continua oprimindo, e continua fazendo um grande genocídio contra o povo palestino. E ninguém fala nada. O Iêmen acontece a mesma coisa. O Iêmen está sendo massacrado por Riad, ou seja, pela Arábia Saudita. E a mídia internacional se cala. Então, são prioridades. Como nós havíamos dito, nós precisamos, enquanto... Agora, eu vou comentar uma coisa antes de mais nada. Por que seria tão importante ainda um pacto, uma aliança militar como a OTAN? Será que é necessária realmente? Eu não sei, cara. É uma forma de você jogar dinheiro, é uma forma de você mostrar poder e a dominação dos Estados Unidos, porque nenhum país europeu vai contra. Acabou. Aceitamos, a Rússia é nosso inimigo. Só que por que eles não tentam eles próprios resolverem a situação? Não. O Biden fez, gritou e está lá, em Washington, numa boa, enquanto eles estão jogando toda a bomba para quem? Para os países que estão do lado, de modo especial, a Polônia, que agora está ajudando, está fazendo tudo, ou seja, é instigando, é buscando, é querer ver guerra, é querer ver sangue, porque é isso que interessa neste momento. A guerra é importante, porque a guerra vai movimentar essa economia, e não é diabolizando, vamos dizer assim, uma determinada pessoa. Mas se nós, enquanto não analisarmos todo, fica difícil. A Rússia está correta em ter invadido? Não. Mas por que a Rússia também não foi ouvida? Por que os apelos russos não façam isso, não são ouvidos? Simplesmente eu tampo o ouvido. Por quê? As pessoas dizem, a Rússia não vai fazer nada. E fez. Só que agora ela está pagando um alto preço, que você não comentou. E simplesmente todo o dinheiro russo e todas as transações internacionais são feitas por meio do SWIFT. E o que acontece? Simplesmente eles foram todos bloqueados. Só que aí é que está um grande perigo. Pessoal, vocês já viram um gato acuado num quarto pequeno? Experimente pegar um gato. Não peguem, lógico, estou dando um exemplo. Pegar um gato acuado num local fechado e ele vê alguém diferente. O que ele vai fazer? Ele vai para cima de você, porque ou é tudo ou nada. Agora, simplesmente, as sanções que foram feitas contra a Rússia, de modo especial, o bloqueio do dinheiro, porque o grande problema hoje foi o bloqueio dos bens dos russos do país inteiro. Ou seja, a proibição... Cara, isso daí vai levar ao... Olha, imaginem vocês, se vocês brigam com o seu vizinho, só que o seu vizinho é amigo do dono do banco. E ele fala o seguinte, eu quero ferrar esse cara. O que ele faz? Ele pega todo o seu dinheiro e bloqueia, e você não tem mais como pagar nada. Vai chegar uma hora que a coisa vai gritar. Só que não se pode esquecer que a Rússia não é o Iraque. Destruíram o Iraque. No mesmo plano. Não é o Afeganistão. Destruíram o Afeganistão. Não é a Síria, que quase foi destruída. A Rússia detém um arsenal atômico maior, praticamente, que os Estados Unidos. Então, fazer o que está sendo feito é algo extremamente perigoso. E as pessoas estão se deixando iludir simplesmente com uma visão unilateral. Isso é muito perigoso. Nós estamos vendo acontecer novamente cenas que a gente havia visto, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, quando milhares de pessoas de vários países do mundo foram lutar lá, ou a favor da República, ou a favor da monarquia.
E deu no que deu. Milhares de pessoas morreram lá na Espanha. Então, é isso. Várias pessoas estão se encaminhando para a Ucrânia para lutar, porque elas se acham, nossa, o coitado do povo ucraniano está sendo oprimido. Cara, mas eles oprimiram também. Nós temos um vídeo no canal que a gente mostra as atrocidades que os ucranianos fizeram, ele viu contra os judeus. Porque quando o próprio Putin fala em desnazificar a Ucrânia, ele tem uma certa razão, porque a Ucrânia há muitas células nazistas, e eles estão buscando fazer isso. Essa extrema-direita é algo extremamente perigoso, são fascistas extremamente perigosos. Agora, estão não só chamando pessoas que têm um ideal muito parecido com esse, que estão indo lá tentar salvaguardar a democracia da Ucrânia, como também estão indo milhares de pessoas sem caráter algum. Estão indo para lá para pegar em armas, para ganhar vida, vamos dizer assim. A situação, pessoal, é muito mais perigosa e muito mais catastrófica, vamos dizer assim, do que aparenta ser. Nós não temos aí o mocinho e nós não temos apenas um bandido aí. Nós temos uma série de fatores extremamente perigosos e que nós temos de tentar, à medida do possível, analisar. Realmente estão cutucando a onça com vara curta, né? E o resultado está sendo esse. Antes até de falar, professor, dessas pessoas que estão indo à Ucrânia para lutar, e eu já quero chegar nesse ponto para falar, inclusive, de brasileiros, você comentou também a questão de alguns países, né, com conflitos, como a gente já falou aí, e que não são falados na mídia, né? A famosa seletividade midiática. Afinal, não falar também é contribuir para a inverdade. E aí eu também até destaco uma situação que está acontecendo dentro da Ucrânia, que tem sido falado, mas muito pouco, porque estão se falando das vítimas, do desespero dos ucranianos para sair, né, das cidades, enfim. E os imigrantes estão sofrendo muito racismo em meio a tudo isso, estão sendo hostilizados, ouvindo absurdos como eles deveriam andar, eles não tinham nem que estar no trem, e isso já não tem tanto foco. Então, mais um problema lá dentro que não tem tanto holofote como deveria, né, professor? É lógico, vem cá. Há muitos negros africanos que migraram para a Ucrânia e viveram lá, e vivem lá, e são como se fosse ucraniano. Agora, simplesmente na Polônia, muitos estão correndo para a Polônia, estão fugindo para a Polônia, eles são destratados e são colocados como cidadãos segunda classe. Ou seja, porque não são loiros, porque não têm olhos azuis, eles não é possível entrar na Polônia. Então, são coisas extremamente absurdas. Cara, se você está dizendo que vai ajudar essa pessoa, ou esses cidadãos, essas pessoas a fugirem, você tem que ajudar indistintivamente. Não buscar isso. Agora, realmente, é isso que está acontecendo. São cidadãos de segunda classe que não seguem o padrão que eles acham que é o padrão ucraniano, e é isso, infelizmente. Nós vimos hoje, cara, o absurdo de um deputado aqui em São Paulo que foi lá em missão de paz, em missão de humanitária, tecer absurdos contra as mulheres ucranianas, contra aquelas mulheres que estavam fugindo desesperadamente da guerra. Cara, olha, são coisas que... É por isso que eu digo, é muito complicado isso. É uma situação extremamente delicada, que não basta ter olhos curtos, uma visão extremamente míope para não enxergar o todo, né? Exatamente, professor. E agora, aproveitando essa questão também de enxergar o todo, eu gostaria de comentar o que você tem a dizer sobre grupo de brasileiros que estão dispostos a pagar R$ 7.000 para lutar
na Ucrânia a favor do país, se dizendo heróis. Inclusive, professor, eu lembrei de um comentário seu em um dos nossos vídeos e um estudo, né, que você fez em um de seus artigos, falando justamente isso, como muitas pessoas iam lutar na guerra felizes, porque não tinham a consciência do que realmente estava acontecendo. É toda uma construção imagética. Mas fale mais a respeito, professor. Isso é uma coisa interessante também. Olha, nós temos aqui no Brasil, a gente está vendo que tem alguns grupos. Então, é isso. Nós criamos uma imagem, primeiramente, começa com a questão da imagem. Nós criamos a imagem de a Rússia ser um país comunista, de a Rússia ser um país autoritário, de a Rússia ser um país destruidor, de a Rússia ser o demônio na Terra. Então, determinadas pessoas acreditando na sua valorização, no seu brio, acham que elas têm direito e obrigação de lutar contra esse demônio do outro lado do mundo. Então, elas próprias estão se deixando levar por uma história da carochinha, por um conto de fadas às avessas, e acham que lá vão encontrar o quê? Eu não, realmente, aquilo que você comentou, de um texto que eu escrevi, quando eu faço uma análise da questão da Primeira Guerra Mundial. Muitos jovens, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, eles iam felizes para o front, achando que aquilo era a vitória da mesmice, do seu marasmo. Não esqueçam, no final do século XIX, houve um grande desenvolvimento científico e cultural na Europa e no mundo, de uma maneira geral. É óbvio que o que acontece, as pessoas de uma classe abastada, muitas vezes, elas ficavam, principalmente jovens, não tinham mais a lutar para quê? Então, quando surge a ideia da guerra, aquilo era aquela ideia romântica de pegar a espada, de pegar o cavalo, de lutar. Só que quando você chega no front, cara, e você vai ver o que é a guerra, eu já disse várias vezes para meus alunos, a Primeira Guerra Mundial foi muito pior do que a Segunda Guerra Mundial. Em que sentido que eu digo? A quebra paradigmática foi extremamente ruim, porque se a Segunda Guerra Mundial ela foi destruidora e matou muito mais e durou muito mais tempo, a Primeira Guerra Mundial, nós temos de lembrar o seguinte, o homem que foi lutar na Primeira Guerra Mundial era um homem cuja cabeça era do século XIX. Aquela ideia de cavalo, a ideia de lança, a ideia de espada, sendo que na Primeira Guerra Mundial surge o avião, surge o tanque, os tanques de guerra. Então, como é que o tanque ia lutar com o cavalo? Milhões de cavalos morreram. Olha só para vocês terem uma ideia. Então, e aqueles jovens foram com aqueles ideais românticos e quebraram a cabeça e sofreram as consequências disso. Então, a gente está vendo esse mundaréu de gente se mandando para lá, inclusive brasileiros, que eu acho uma coisa absurda, mas, enfim, cada um faz o que quer da vida. Eles estão querendo encontrar as respostas por aquilo que eles anseiam, que é lutar, poxa. Se não são pessoas, eu acredito, não conheço, eu imagino, são aquelas pessoas que lutam para que todos tenham armas, para que todo mundo possa lutar, que é bom, papapá, e não pode fazer isso aqui, porque é a lei, acreditam que indo para lá, eles vão poder saciar essa sede de sangue. Só que o sangue pode ser deles. Pode ser deles. Porque a guerra é guerra. Se nós achamos que a nossa vida é ruim, nós não temos ideia do que é viver sob a guerra. Não é à toa que essa multidão sai daquela região em direção a campos, muitas vezes, de refugiados, porque eles sabem muito bem o que é uma guerra, o que é você ter aviões passando sobre a sua cabeça e jogando bomba. Hoje, então, pior ainda, que são mísseis que saem, não sabe de onde, você não sabe, você não escuta o avião vindo. Você vai escutar o que é a explosão que vem do míssil. Hoje os drones estão fazendo isso. Então, essas pessoas ainda vivem ou querem viver nessa ilusão, nesse sonho. É muito triste, cara, porque quando cair na realidade vão gritar pedindo para que o Brasil vá lá, nos socorro, nós somos brasileiros. Poxa, mas aí é outra coisa. E volto a dizer,
essa multidão de estrangeiros que está indo para lá é algo extremamente preocupante, porque o próprio presidente da Ucrânia, ele está dando passe livre para todo mundo. E quando a gente diz passe livre, a gente está falando o quê? São mercenários que estão indo para lá. São bandidos, são pessoas que estão fugindo, muitas vezes, dos seus países por terem penas. Então, o cara vai dar arma para esse pessoal. Será que eles realmente vão lutar? Eles vão simplesmente ter um salvo-conduto. Isso é extremamente preocupante, principalmente num país, como nós já havíamos dito, em que há muitos grupos paramilitares, em que grande parte das armas traficadas pelo mundo inteiro vem de lá. Bom, vamos ver aonde vai dar. Então, quando nós pensamos que a Ucrânia é um país maravilhoso, lindo, maravilhoso, que está sofrendo sim. A população está sofrendo muito por causa dos desmandos de um presidente um palhaço, que hoje se coloca como santo e que, na realidade, como eu volto a dizer, vai cutucando a onça com vara curta, esperando a ajuda dos outros. É muito fácil. Parece aquele menino que chuta os colegas e sai correndo. Papai, olha, quer me bater. Infelizmente, é isso que eu vejo desse presidente da Ucrânia. O outro é maluco, maluco porque ele não tem nada a perder. O que o Putin tem a perder? Ele fala 1, 2, 3, 4 vezes. Olha, não façam isso, não façam isso. Vocês vão sofrer as consequências. E vai, porque ele tem poder, cara. É o poder, é o poder. É o poder. Agora, infelizmente, os Estados Unidos eles vão jogando toda a Europa contra a Rússia, e isso é extremamente perigoso, porque nós temos aí um arsenal atômico muito grande, e as consequências disso, sei lá, né? A gente não quer nem pensar nisso. E aí sim a gente vê quem realmente está querendo proporcionar esse apocalipse, né? Como estão dizendo por aí. Bom, professor, hoje eu acho que nós fizemos bastante desconstruções aqui, e fica aí mais uma vez o nosso convite, né, para que vocês tenham, como a gente sempre fala aqui, pessoal, especialmente num tema tão delicado como esse, para que tenham um olhar para o todo. Nós reforçamos mais uma vez, já falamos várias vezes aqui, não estamos defendendo a Rússia, mas estamos mostrando todos os lados que estão aí. Então, é preciso enxergar muito além. É preciso buscar outras fontes, e quando a gente fala isso, não só fontes grandes, porque não necessariamente a mídia, por ser grande, significa que ela está retratando com imparcialidade, não é bem assim. E pelo contrário, a mídia hoje, se nós não pegarmos várias mídias e começarmos a ler, a ouvir todos os lados, nós vamos ficar simplesmente olhando um só e vamos sempre demonizar um e santificar o outro. Não há santos numa guerra. Não há santos no conflito. Se eu tenho uma aliança militar e eu fico instigando para ampliar essa aliança, sabendo que o outro não quer, quem é santo aí? Aí é que está. Nós já havíamos dito no outro vídeo que quem perdeu 30 milhões de seus habitantes na Segunda Guerra Mundial foi a União Soviética na época. Grande parte deles eram russos. E a Rússia, ela quer essa exclusividade, essa área exclusiva. Não adianta, esse é um ponto de vista deles. Assim como a China. E o que está acontecendo? A própria China. A gente pensa em Taiwan. A China já disse, Taiwan é nosso. Os Estados Unidos dizem, não, Taiwan é livre. Cara, então são problemas, cara. Isso daí é um problema deles, não é do mundo. Só que nós queremos botar a colher naquilo que não nos pertence. E quando nós podemos tentar minimizar, como é o caso do Iêmen, como nós já havíamos falado, como é o caso dos palestinos, como é o caso da Líbia, como é o caso do Afeganistão, lavamos as mãos, porque nada nos interessa ali. Nada nos interessa ali. Ou a nós, eu estou me referindo ao poder. Ao poder. Ao poder. Não interessa mais.
tiraram o que tinham que tirar, aproveitaram o que tinham que aproveitar. Bom, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e pensem. Isso é o mais importante. Tchau para vocês. Tchau, Mari. Comentar aí, comentários, críticas, com certeza vão vir muitas críticas. Podem colocar aí, pessoal. A gente estamos abertos para isso. A gente quer interação com vocês. Tchau, tchau, professor Jack. Tchau, pessoal. Até a próxima edição do Imagens em Foco.